Departamento de Política Agrícola da FETAEP realizou hoje em Toledo o lançamento regional do Plano Safra 2011-2012. O objetivo da regionalização é melhor divulgar o plano e orientar dirigentes sindicais, lideranças comunitárias ligadas à agricultura familiar, funcionários dos sindicatos de trabalhadores rurais, técnicos de extensão rural pública e privada, além de instituições financeiras vinculadas ao meio rural, sobre a operacionalização do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O diretor de Política Agrícola da FETAEP, José Carlos Castilho, avaliou a política agrícola no país. Olha, a política agrícola tem melhorado bastante nos últimos anos e para o agricultor familiar, há um pouco da dificuldade que nós estamos encontrando, que muitas vezes ele tem medo de financiar, tem medo de procurar se orientar o que tem para ele de benefício no programa, nesse programa do Plano Safra principalmente, e no programa de crédito rural, o PRONAF. Então muitas vezes ele fica lá na base, por experiência às vezes do passado, que alguns financiamentos às vezes atrapalhavam, ou experiências familiares até. Então ele às vezes tem medo de procurar. E nós precisamos que o agricultor familiar, sobretudo o pequeno produtor, procure se orientar para poder adquirir ou buscar os recursos do PRONAF que estão disponíveis. Para você ter uma ideia, o ano passado nós tivemos no Plano Safra 16 bilhões de reais e nós gastamos 12 bilhões. Isso significa que os nossos agricultores não estão buscando o crédito que está disponível para ele para poder desenvolver a sua propriedade e ter melhores condições de vida. Além desse temor, né, pelas experiências históricas, né, de endividamento, enfim, o que mais precisamos enfrentar para que o produtor acesse esse crédito e busque esse recurso para ampliar sua propriedade, para ampliar sua produção? O ideal seria que cada município fizesse o seu próprio lançamento do Plano Safra no município, buscando as lideranças políticas, lideranças sindicais, os presidentes de associações de bairros, que esse pessoal ajuda a divulgar o crédito que existe em benefício do agricultor familiar. Seria necessário que se todos os municípios fizessem um lançamento municipal do Plano Safra. Os produtores, a tendência das falas aqui neste encontro é dizer que precisa mais organização. O que é necessário, o que está faltando para esse produtor se organizar? Olha, eu acho que ele tem que buscar os sindicatos. Os sindicatos é o carro-chefe para orientar ele do que ele tem direito, do que ele precisa fazer, dos cuidados que ele tem que ter para adquirir o crédito, para adquirir o seguro agrícola, que o que nós estamos percebendo também é que muitos agricultores que adquirem o crédito, na hora que acontece uma intempérie na propriedade, também ele não tem conhecimento do que ele tem que fazer para poder pegar o seguro agrícola, porque não está orientado o que tem que fazer. Então, o único meio que ele teria que fazer é a Emater e os sindicatos. O deputado estadual Elton Welter, que preside o Bloco da Agricultura Familiar, avalia que é preciso apostar mais na organização dos produtores. Precisa criar cultura de grupos de produtores através de associações ou pequenas cooperativas e produzir os alimentos de acordo com a natureza, por exemplo, e de acordo com aquilo que as pessoas gostam de ir no mercado e comprar. Então isso é possível, num primeiro momento, fazer com que eles sejam organizados, se organizem para a aquisição desses alimentos pelas leis que já existem. Vamos começar por trabalhar para chegar num ponto de chegar nos 3 milhões de reais. É muita coisa. Se a gente conseguir organizar isso só aqui em Toledo, imagine toda a região quanto isso significa. Isso no tempo, vai abastecer os supermercados e aí, por consequência, o fato de estarem organizados pode se caminhar para uma agroindústria. Esse recurso está disponível já para os produtores? Desde quando existe essa possibilidade desse recurso? Já existe esse volume, já existe o PRONAF Agroindústria, já existe a lei dos recursos da merenda escolar que pode ser usado para adquirir os alimentos dos produtores. O que precisa é organizar os produtores, organizar para fornecer pelo calendário anual
determinados produtos, de acordo com a orientação de uma nutricionista, de quais produtos, em que época e em quantidade. É isso que precisa fazer. Então existe dinheiro, existe leis para isso, depende de organização. Está faltando políticas públicas municipais para organizar esses produtores? Falta política pública municipal, falta organização, falta uma insistência de articulação entre os trabalhadores rurais, junto com o poder público local, junto com a Emater, junto com a SEAB, sentar junto e articular fortemente nisso. Fazer um trabalho de convencimento dos produtores, um compromisso político, público, do gestor local, no sentido de garantir essa compra pelas leis que já existem. O chefe regional da Emater, Ivan Halp, comentou a parceria da Emater no fortalecimento da agricultura familiar. O grande desafio da agricultura familiar fora as commodities que já estão organizadas, que têm preços já definidos pelo mercado, são essas culturas de maior densidade de renda e que são típicas e adequadas à pequena propriedade familiar. É o caso da produção de hortaliças, é o caso da produção de frutas, é o caso da produção de peixes, é o caso da produção leiteira na pequena propriedade. E como hoje se observa uma concentração nos fornecedores de insumos e também nas empresas processadoras, é necessário e importante a organização do produtor para que ele possa barganhar melhor, se organizar melhor para colocar o seu produto com qualidade, com regularidade, com quantidade suficiente. Esse é o grande desafio e que a Emater tem procurado não apenas contribuir no assessoramento técnico, na divulgação da política pública, mas o esforço que tem que ser realizado em conjunto com o poder público municipal, com os sindicatos, é apoiar a gestão das pequenas organizações econômicas dos pequenos produtores, que são as pequenas cooperativas, associações, como temos em Toledo, a Cofatol, que procura fazer essa organização para que cada pequeno produtor organizado acesse esses mercados, tanto os mercados institucionais, como é o PA, como é o PNAE, como outros mercados, os supermercados, enfim, as redes varejistas como um todo. Então, nessa linha, nós temos uma proposta de assessoria, de treinamento e capacitação que é ofertado a essas organizações. Os técnicos nos municípios estão orientados a atuar na visão de cadeia produtiva, ou seja, não apenas na assessoria na pequena propriedade, porque a maior parte dos gargalos está na comercialização, e aí que entra o papel fundamental das organizações produtivas que necessitam o apoio da Emater. E o produtor que tiver interesse em ter essas informações, essa capacitação, deve se dirigir a quem? Diretamente à Emater ou ele deve procurar um município? Nós temos uma parceria com os municípios, normalmente todos os municípios da Emater têm um termo de cooperação, então essas estratégias são discutidas em conjunto com o município, mas a Emater tem todas essas informações para repassar aos produtores, como ele pode, sobre as atividades produtivas, sobre as políticas públicas e sobre as organizações que ele pode estar participando ou a necessidade de alguma organização, como já fomos procurados nessa semana, de tentar aperfeiçoar a sua assessoria para que eles possam ser mais eficientes do ponto de vista de gerar renda para cada produtor cooperado ou associado participante dessa entidade associativa. Entre os recursos disponíveis e os recursos captados, a gente já avançou? Como que está essa relação? Nós conseguimos ampliar esse processo de captação ou ainda precisa de passos largos para isso? Eu acho que cada ano é um processo que vem no aperfeiçoamento constante. Na região aqui, na área de abrangência da Emater, nós temos aproximadamente 5.000 produtores que via Emater, com recursos provenientes do Banco do Brasil e da Sicredi, estão acessando recursos para a política pública. Desses produtores, uma coisa muito importante é que nós temos 70% para investimento. E esse que é a grande sacada, é o grande ponto importante, porque quando o produtor acessa crédito de investimento, ele está procurando intensificar e aperfeiçoar o seu sistema produtivo,
não é apenas o custeio da lavoura, que é importante, que tem a sua qualidade, mas o investimento é o que provoca mudança na pequena propriedade. Então, essa relação que nós temos observado que tem aumentado o número de produtores que acessam o investimento. E esse foi um grande passo no atual Plano Safra, que o Pronaf Mais Alimentos passou de 100 mil para 130 mil com redução das taxas de juros. Então a tendência é que o acesso dos produtores a essas linhas de investimento, de mudança na propriedade, de melhoria da propriedade, vão se aperfeiçoar. Então é um indicativo muito bom e que a gente vem percebendo no dia a dia da nossa atuação. Se há recursos, se há apoio técnico, o que está faltando para a gente dar, então, esse avanço mais quantitativo? Nós precisamos ainda atingir, porque o segmento da agricultura familiar, eu sempre digo, ele engloba uma generalização que engloba diferentes tipos de produtores. Pequenos produtores da agricultura familiar mais capitalizados, que acessam as agroindústrias, enfim, que estão investindo na avicultura, na suinocultura comercial. E temos um outro segmento de produtores menores, menos capitalizados, com menor acesso à informação, que esses têm um pouco mais de dificuldade de tomar conhecimento da política pública ou, às vezes, garantias, etc., para acessar. Então, o desafio que a todos é colocado no dia de hoje é tentar levar essa informação às comunidades mais distantes, aqueles produtores menores que muitas vezes não acessaram o crédito. Veja que na região nós temos aí 25 mil produtores, 10 mil produtores abaixo de 4 alqueires, ou seja, 10 hectares, produtores muito pequenos. Então o desafio é nós tentar ampliar essa informação e dar a assessoria técnica necessária, ter um contingente, uma parceria importante com as prefeituras, porque só os técnicos da Emater não são suficientes, das prefeituras, das cooperativas, para que esse produtor invista também na atividade correta e adequada à sua propriedade. Então, esse é o grande desafio que é colocado e que a todos são desafiados no dia de hoje. O secretário de Agropecuária e Abastecimento, Eloir Pape, comentou a organização dos produtores no município. Os recursos que nós temos disponíveis hoje para subsídio, para auxílio, vamos dizer, ao pequeno produtor, no nosso município eles são bem empregados. Nós temos uma estrutura agrária muito bem definida em Toledo, nós temos uma estrutura de assistência técnica bem definida e bem eficiente no município de Toledo, através da Emater, que atende aos pequenos produtores. Nós temos uma assistência técnica dentro da olericultura, dentro da bovinocultura de leite, dentro da fruticultura também, com técnicos dentro da Secretaria da Agropecuária do município. Nós hoje temos dentro do programa da compra direta em torno de 380 agricultores, que foram o que nós enquadramos no programa. E temos ainda dentro da cooperativa de pequenos agricultores familiares, que atendem ao programa da merenda escolar, nós temos mais 140 agricultores inscritos. Alguns em duplicidade, pode ser dentro dos dois. O que nós temos de verba disponível pelo Ministério da Agricultura, ou melhor, Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Social, elas são totalmente aplicadas dentro do município. Talvez se nós tivéssemos um pouco mais de disponibilidade de recursos pelo programa federal, nós conseguiríamos enquadrar mais alguns agricultores e conseguiríamos dar talvez um pouco melhor, um pouco mais de compra de produtos da agricultura familiar para os restaurantes populares também. Qual é o volume de compras hoje que o município faz da compra direta? O nosso convênio feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social para 18 meses é R$1.350.000, mais uma participação da Prefeitura em torno de R$620.000.